boa tarde a todas as pessoas presentes e os que nos seguem pelo YouTube. Temos hoje, boa tarde também aos meus colegas acadêmicos e acadêmicas. Temos aqui a presença do nosso presidente e temos a honra de ter conosco aqui o Pedro Doria, cujo currículo é por todos e todas sobejamente conhecido, mas praxe da casa, passo a ler. Pedro Doria é escritor e palestrante, considerado um dos maiores especialistas na área digital da imprensa brasileira, é colunista da CBN, do Globo e do Estadão. Ao longo de 30 anos de carreira, Pedro dirigiu algumas das principais redações do país. É fundador do startup Meio, que resume todos os dias os acontecimentos mais relevantes do Brasil e do mundo numa leitura de 8 minutos. Acompanha as transformações impostas pelo digital há mais de 20 anos. Estudou em Stanford, a universidade fincada no centro do Vale do Silício. Escreveu best-sellers sobre a história do Brasil, com um pé no futuro e outro no passado. Suas palestras incorporam ainda a experiência com política brasileira e internacional para traçar, por conta de sua experiência única, um panorama do momento atual. Pedro Doria, muito bem-vindo, muito obrigado à ABL, então se sente muito honrada com a sua presença. Por favor, com a palavra. Muito obrigado, gente. É sempre um imenso prazer de estar aqui. E sabe, Godofredo, sempre que dizem que eu sou escritor, eu, embora tenha escrito livros, me sinto meio engodo nisso. Eu sou jornalista mesmo, embora se você for perguntar para os meus filhos, o que eles vão dizer é que eu sou youtuber. Influencer eu acho que é um pouco demais, mas... com youtuber eu já estou ficando confortável. Eu sou jornalista desde o início da carreira, eu escrevo tanto sobre política quanto sobre tecnologia. A ideia, na verdade, o plano era ser um jornalista de política, só que eu era um menino que entendia internet quando a internet apareceu na redação. Então começaram a me jogar, não, mas faz essa matéria aqui, faz aí, tipo, preciso de uma matéria explicando o que e-mail é. Então eu fui virar repórter de tecnologia meio acidentalmente para explicar o que e-mail é e esse tipo de coisa. Eu, de um tempo para cá, comecei a escrever livros de história também. O meu primeiro livro de história é um livro chamado 1565, saiu em 2011, e conta a história da fundação do Rio, naquele momento, e naquele momento em que tinha... A gente não gosta de falar isso, e eu não devia falar esse tipo de coisa na frente do Rui Castro, né? Mas o Rio foi fundado pelos paulistas para que São Paulo sobrevivesse. Mas... E o motivo pelo qual eu tô citando essa história é porque eu estou escrevendo, no momento, o 5º livro de história, uma história da Nova República, tentando explicar como que a gente se meteu nesse buraco. E, veja, comparando com o livro que saiu em 2011, esse é o 5º livro, a maneira como eu escrevo o livro de história mudou profundamente. E mudou profundamente por causa do tipo de tecnologia que eu tenho hoje para escrever. Como é que eu escrevi meus primeiros 2 livros, que foram esse livro, os 2 passados no Brasil Colônia, o primeiro desse período, dos primeiros 150 anos do Rio e do Sudeste, e o segundo, um livro contando a história da Inconfidência Mineira. O que eu fazia, em essência, era o seguinte: isso não é livro de historiador, isso é livro de jornalista, é livro de quem quer contar uma história, mas quer contar uma história direito, que seja agradável para ler e que esteja, evidentemente, toda factualmente correta. O que eu pegava eu pegava tudo quanto é livro que eu conseguia encontrar em sebo.
sobre aquele assunto e começava a ler, pegava, sabe aqueles negócios de segurar a Bíblia? Que você bota em cima da mesa, só que em vez de botar a Bíblia, era livro de história mesmo. Livro de memórias, esse tipo de coisa, livro de cartas, de viajantes. Você bota ali, prende e anotando, resumidamente, as partes principais com a referência de que livro era, em que página estava, tal. Ia fazendo uma longa lista de anotações de o que me interessava para contar aquela história, enquanto ia construindo a maneira como eu ia estruturar a história na cabeça. Ao fim, eu tinha aquele arquivo de Word gigantesco, com aquelas inúmeras passagens, e já uma ideia de como eu ia estruturar a história, e eu ia montando um quebra-cabeça, então, esse pedaço aqui vem para cá, tudo mais, ia já armando os trechos de passagens com pedaços na ordem que eu queria. Aí abria as duas páginas, uma página de Word vazia, uma página de Word com essas diversas anotações de 300 mil livros, e ia começando a escrever. Os 2 primeiros livros foram escritos dessa forma. O terceiro livro foi um livro sobre o tenentismo, e a minha agente fez um desafio, a Luciana Vilas Boas me fez um desafio, que é o seguinte: ela me mandou um livro que tinha acabado de sair nos Estados Unidos, sobre a busca do assassino do Lincoln, em que o cara escrevia o livro como se fosse um thriller, como se fosse um romance. A gente chama isso de jornalismo literário. Só que era tudo rigorosamente factual. Se o cara botava ali que alguém abriu um sorriso, é porque tem algum indício em algum lugar, alguém deixou uma carta, um testemunho de que fulano abriu um sorriso. Será que livros sobre Brasil Colônia não tem informação suficiente? Mas livro passado no século XX já tinha um monte de jornal no Rio de Janeiro, tinha informação que não acabava mais. O que dá para reconstruir? Ia ser um pouco mais complicado, precisando desse tipo de granularidade de detalhe, ia ser um pouco mais complicado ficar fazendo no meu método antigo. Então, eu comprei um software de banco de dados. Dessa vez, não baseei só em livros, e livros de memórias e tudo mais. Já tinha estante virtual, já dava para comprar em sebo. Você não precisava ficar vasculhando o sebo pelo país. Dava para comprar pelo sebo pela internet, uma maravilha. Com software de banco e muito paper, muita tese, muito artigo acadêmico de historiador, muito PDF para baixar pela internet. Todas as universidades brasileiras, ainda bem, deixam esse tipo de material acadêmico aberto para o público, a gente pode baixar e consultar. E quando se joga num software de banco de dados, uma das vantagens é que você ganha a busca. Então, você está com toda aquela informação. Sim, eu continuo fazendo o meu esqueleto, as notas principais ali, mas sempre que eu parava numa coisa, eu conseguia fazer uma busca pelo nome de uma pessoa, quando, de repente, eu encontrava um personagem obscuro qualquer e, putz, não, eu tenho que botar essa cena, mas para botar essa cena eu preciso de mais informação sobre a pessoa, eu preciso conseguir descrever essa pessoa. O que eu tenho? Fazia uma busca e está lá, em algum daqueles negócios. O software de banco de dados te permite, de repente, trabalhar com uma quantidade muito maior de documentos sem precisar ler tudo. Porque você pode achar. Você lê o principal, você tem as informações principais, mas você tem muito acesso a muito mais informação. Então, meu livro sobre o tenentismo foi escrito dessa forma, e meu livro sobre integralismo, que foi lançado durante a pandemia, foi escrito dessa forma também. Agora, eu estou usando um terceiro método. Eu estou usando um sistema chamado Notebook LM, notebook de caderno em inglês, LM de Language Model, LM, as iniciais de Language Model, que é um troço que foi lançado no Brasil pelo Google há um mês. E foi lançado no Brasil junto com os Estados Unidos. E ele já vem com português, que nem sempre esses sistemas de inteligência artificial nascem com português. Mas esse nasceu, o Brasil é um mercado bastante importante para as empresas do Vale do Silício,
E ele é baseado no Gemini 2.5, que é a versão mais recente do equivalente do Google ChatGPT. E o que esse Notebook LM faz? Ele basicamente é um repositório em que você pega todos os seus PDFs, todas as anotações que você fez. Se por acaso você fez anotação à mão por escrito, e eu faço, você fotografa com o celular mesmo e joga tudo. Você vai jogando dentro do negócio, vai jogando, vai jogando, vai jogando, vai jogando. Você joga todas as informações de papers acadêmicos, a tudo que eu sublinhei, porque agora eu só estou lendo livro para escrever livro no Kindle, de forma que eu sublinho as passagens e o Kindle extrai as partes que eu sublinhei e joga. O resultado é o seguinte: eu jogo essa massa de dados no Notebook LM e aí eu começo a conversar com ele. Vem cá, você sabe qual é a cor do cabelo do fulano? E ele responde, inclusive, não sei, tá? Você sabe qual é a relação entre essa empresa e esse deputado? Você sabe qual é a pergunta que você quiser fazer? Você faz e o troço responde. E a preciosidade dessa ferramenta é o seguinte: o troço responde baseado exclusivamente nos dados que você botou ali. Ele não inventa nada, ele não alucina como o ChatGPT alucina. Então, repentinamente, é como se você tivesse toda a sua pesquisa, e pesquisa para um livro, alguns dos presentes aqui sabem, a gente mexe com uma quantidade abissal de material. É como se você tivesse alguém que tivesse lido absolutamente tudo e que fosse capaz de te responder em português puro, em português coloquial, qualquer pergunta que você faça sobre qualquer detalhe que está ali. Esse troço muda radicalmente a maneira de trabalhar de qualquer um que precise mexer com pesquisa. Muda radicalmente. A gente está no ano 2 da inteligência artificial. O que eu quero dizer com o ano 2? Inteligência artificial existe da maneira como a gente a entende, do ponto de vista da tecnologia, desde 1955. O problema é que esse troço só ficou inteligente, por assim dizer, quando, em 2022, foram lançados uma série de produtos diferentes. Um deles é um produto chamado Midjourney, outro é o DALL-E, são 2 produtos que criam imagens. O terceiro, evidentemente, que é aquele que causou um choque imenso no mundo, foi o ChatGPT, em dezembro de 2022. O computador pessoal foi lançado, foi inventado e posto no mercado de uma forma meio mambembe, por volta de 1974, 75. Ele se espalhou, de fato, pelo mundo em meados da década de 1990, com o lançamento do Windows 95. É o momento que popularizou o computador pessoal, que as pessoas começaram a ficar confortáveis, de fato, em ter um em casa. Quer dizer, a gente está falando de um período de 20 anos aí. A internet é de 1995. A internet é de 69, mas a internet comercial, a internet que qualquer um pode ir lá e pagar uma conta e ter em casa, é de 1995. O momento em que o porteiro tem internet é por volta de 2014, 2015, quando chega a rede 4G no Brasil. 20 anos para se popularizar, de fato, a internet, para virar uma coisa que vira parte de todo mundo. E a gente, 10 anos depois, dessa data de 2014, 2015, ninguém vive mais sem internet. A internet faz parte do nosso vestir, né? A gente anda pela rua e está todo mundo lá. A expectativa com inteligência artificial é que essa semi-universalização, essa sensação de que a inteligência artificial está em tudo o que a gente faz, vai ser em 10 anos. Marco zero 2022. Por isso que eu falo que a gente está no ano 2 desse negócio.
Existem alguns debates a respeito do que inteligência artificial é e a respeito do que inteligência artificial tem o potencial de ser. Deixa eu começar com o que inteligência artificial é. Inteligência artificial não é inteligente. E o que eu quero dizer com isso? O que esse negócio é uma máquina de calcular. É a mais formidável máquina de calcular que nós já desenvolvemos. O que um ChatGPT faz? O que um ChatGPT, a versão 4.0, 4.0, perdão, do ChatGPT, que é a última versão, foi lançada há 2 meses, ela é um algoritmo, é um tipo de algoritmo que se chama Large Language Model, grande modelo de linguagem. E o que esse grande modelo de linguagem é? Ele é um modelo... ele é um robozinho, e esse robozinho nasce sabendo algumas coisas. Ele nasce sabendo sintaxe de linguagem. É um nível mais amplo de sintaxe. Não é sintaxe de português, de inglês, de esperanto. Não. É sintaxe num sentido mais amplo, né? Aquela coisa que linguista estuda. Nasce entendendo sintaxe de linguagem, e aí é mandado treinar. Para ele virar o que o ChatGPT 4o é, ele lê uma quantidade de textos, ele devora, ele processa uma quantidade de textos que, para um ser humano, levaria algo tipo 20 mil anos para ler. Aí, o que ele faz é conta. Você faz uma pergunta para ele, ele quebra aquela pergunta, porque ele entende sintaxe. Ele quebra aquela pergunta, ele entende qual é o contexto, ele entende qual é o tema, ele mergulha no banco de dados dele e ele começa a ver 2 tipos de coisas simultaneamente. Tudo que tem informação a respeito daquele negócio. 2, comparação de estrutura de textos. E aí não precisa ter a ver com aquilo. E ele começa a fazer uma conta que é o seguinte, perante essa pergunta, nesse contexto, com essa sintaxe, com essas características, qual é a primeira palavra mais provável de aparecer como resposta? É tal palavra. Qual é a segunda palavra mais provável de aparecer na sequência à palavra anterior? É tal palavra. Qual é a terceira palavra de... E por aí vai. E ele vai listando uma palavra após a outra. O ChatGPT não demora. A gente, quando abre o ChatGPT, ele vai escrevendo na nossa frente, né? Aquilo é um truque de programador. Ele já fez aquele texto todo. É muito rápido esse processamento. Mas, para parecer que ele está pensando, os programadores fazem com que o troço vá lentamente escrevendo na nossa frente, tipo, é rápido, não é? Mas não, ele não está escrevendo. Ele já escreveu tudo, o troço já nasce pronto. Mas, veja, é um tipo de computação radicalmente diferente do tipo de computação que a gente já trabalhou antes. Porque toda computação era baseada numa lógica que o pessoal de lógica chama de lógica booleana. Se isso, então aquilo. O Microsoft Word é um programa escrito com uma longa sequência, escrita numa linguagem de programação qualquer, que, em essência, está dizendo, se tal coisa acontecer, então você faz tal coisa. Se tal outra coisa acontecer, se alguém apertar na tecla G do teclado sem o shift, você bota um G minúsculo. E por aí vai. É lógica booleana. Então, sempre que tal coisa acontecer, tal resposta vai se dar. Com esses modelos de inteligência artificial, não funciona assim. Se você fizer 2 vezes a mesma pergunta para o ChatGPT, ele vai te dar 2 respostas diferentes. Porque ele sai procurando no banco de dados dele e a primeira coisa que ele acha como resposta, como parâmetro, vai disparar a maneira como ele vai responder, e não necessariamente a primeira coisa num momento é a primeira coisa no outro momento. E quanto mais você usa dentro de uma conta que seja sua, mais ele vai aprendendo sobre o seu contexto e mais ele vai adaptando aquele tipo de resposta que ele dá para quem você é. Porque, sim, ele vai aprendendo quem você é, que tipo de coisa você gosta, que tipo de coisa você não gosta, tudo mais.
Então, a gente não está falando de algo que saiba do que está escrevendo. Ele não tem a mais vaga ideia do que ele está escrevendo. Ele vai escrever gato, e na sequência de gato ele vai escrever Mia. Mas é porque existe uma quantidade muito maior de textos em que aparece Mia após gato do que aparece latte após gato. Ele não tem a mais vaga ideia do que é um miado, de que um miado é um som e de quão adoráveis gatos são. Ele não sabe. Agora, ele imita. Entendeu? A gente estava conversando mais cedo no chá sobre o ChatGPT, a capacidade do ChatGPT de produzir um poema do Drummond. Não sai com graça, mas sai Drummond. Entende? Você pode pedir para ele fazer um soneto shakespeariano e não vai sair shakespeariano, mas a métrica vai estar direitinha, entendeu? Vão ser 3 quartetos, um dueto, vai ser em pentrâmetro e âmetro, vai ser direitinho ali. Ele sabe o que é um soneto com uma estrutura shakespeariana. Só não vai ser a mesma coisa. E não vai mesmo, porque ele não é Shakespeare, entendeu? Ele não é Drummond, ele não... Mas ele imita. E a gente não é preparado como bicho para lidar com algo que soa como um ser humano e não é. Isso quer dizer o seguinte: ele não imita apenas palavras, ele imita tom, ele imita emoção. Se você bota ele para ter uma conversa em que você vai se emocionando pelas suas respostas, ele vai te respondendo no mesmo tom e você se envolve. Esse troço é capaz de... Tem um aplicativo chamado Réplica. Tem para iPhone e para Android. Réplica com K. A versão paga, você cria um personagem para interagir com você. São 6 opções. Um mentor ou uma mentora, um amigo ou uma amiga, um namorado ou uma namorada. Na versão paga, o namorado e a namorada fazem coisas que vocês nem imaginam. É conversa, tá? Mas tem a imagem. Existe uma quantidade imensa de pessoas, principalmente pessoas solitárias, que se apaixonam. E é baseado em GPT 3.5, tá? Não é baseado e o GPT-4o é muitos degraus superior ao GPT 3.5. Então, a gente está falando de uma coisa que não é inteligente, que é uma máquina de calcular e que, no entanto, é capaz de imitar gente num nível que deixaria o Fernando Pessoa, a ideia dele de poeta, enrubescido. E as pessoas se envolvem emocionalmente. E esse é um dos grandes pontos de atenção que a gente tem que pensar a respeito de segurança em relação à democracia, por exemplo. Entendeu? Porque essa é uma tecnologia que, muito em breve, vai permitir você entrar num chat com uma pessoa pela internet sem que a pessoa tenha desconfiança de que está falando com o software. E esse software é perfeitamente capaz de envolver emocionalmente a pessoa. E, olha, quando você está emocionalmente envolvido, é muito mais fácil de enganar qualquer um a respeito de qualquer coisa. Isso quer dizer que esse bicho também não é senciente. Eu sei que a maior parte de vocês sabe o que a palavra senciente quer dizer, mas, no fim das contas, não custa... É que, em geral, ela só aparece ou em texto de filosofia ou em texto de teologia. Mas senciência é aquela ideia do Descartes, né? Penso, logo existe. Aquele momento que a gente é pequenininho e a gente olha para o mundo pela primeira vez e percebe que a gente é alguma coisa aqui dentro olhando para o mundo pelas janelas, né? A gente percebe, pelo ato de pensar, que nós existimos. A gente não consegue garantir que todo o resto exista. Mas a nossa existência a gente consegue compreender pelo ato de pensar. Isso é senciência. Esses softwares não são sencientes. Eles não
Eles são máquinas de calcular. E é muito difícil a gente lembrar disso. Agora, eles se treinam a si próprios. E a gente não sabe, de fato, qual o limite dessa tecnologia. Porque a gente está num momento que você tem pelo menos 4 empresas no Vale do Silício que estão na crista da onda dessa tecnologia. Essas empresas são as seguintes: OpenAI, Google, Meta. Meta é a empresa que é dona de Facebook, Instagram e WhatsApp. E uma chamada Anthropic. A Anthropic é fundada por uma turma que saiu da OpenAI. Então, são 2 desconhecidas e 2 conhecidas, né? Google e Meta, Anthropic e OpenAI. Só que a grana toda da OpenAI vem da Microsoft. E a grana toda da Anthropic vem da Amazon. No fim das contas, a gente está falando de 4 conhecidas aqui, que são, por acaso, as 4 empresas que controlam as maiores nuvens, ou seja, tem a maior quantidade de computador para processar. Porque esse não é um programa que você programa. Não é uma questão de você contratar um bando de PhD em programação e botar lá. Não, eu contratei os caras mais brilhantes, eles vão escrever o código perfeito da inteligência artificial. Não. Isso é um programa que aprende por si próprio. O que ele precisa são de 3 coisas. 4. Ele precisa de uma quantidade abissal de dinheiro. A gente está falando de dezenas de bilhões de dólares. É uma quantidade abissal de dinheiro. Para vocês terem uma ideia, a Microsoft investiu na OpenAI 11 bilhões de dólares. É o maior investimento em uma empresa qualquer que a Microsoft jamais fez na sua história. Guarda esse número, 11 bilhões de dólares que a Microsoft pôs na OpenAI. Ela vai botar nos próximos 4 anos 80 bilhões de dólares em parques de computadores para treinar a OpenAI. 80 bilhões de dólares. Compara com os 12 bilhões de dólares, que já é o maior investimento que a Microsoft jamais fez numa empresa. Então, a gente está falando de um troço que é desse tamanho. No ano de 2023, empresas americanas investiram 43 bilhões de dólares em treinamento de inteligência artificial. Só no ano de 2023. Esse ano deve ser o dobro. Só esse ano deve ser 80 e poucos bilhões de dólares investidos em treinamento. Aí, quando você treina, você precisa de processamento e você precisa de armazenamento. Olha, texto para você ler durante 20 mil anos precisa de muito disco rígido. E você precisa de uns computadores rápidos como caramba para fazer conta e processar esses textos todos e treinar o modelo. Então, você precisa de muito recurso, você precisa de muito processamento, você precisa de muito armazenamento e você precisa de muito dado. Dado não é um troço simples de encontrar, dado de boa qualidade, principalmente quando você agora precisa de uma quantidade de textos que demoraria para um ser humano 40 mil anos para ler. Então, os limites estão aqui. E aí, quando a gente vai para processamento, 80% dos chips que estão nesses computadores são produzidos por uma empresa americana, cujo fundador é de Taiwan, chamada NVIDIA. Essa empresa, em 3 anos, se tornou a segunda empresa mais valiosa do mercado americano, porque ela produz 80% dos chips que alimentam esses computadores. E isso é o gargalo. Porque, vejam, quando você está com Google, com Microsoft, com Amazon e com Meta, não importa o preço que a NVIDIA cobre pelos seus chips, uma cobre o valor da outra. Então, não tem nenhum leilão possível. A questão é, você fixa um preço, bota lá em cima, não importa. Você fixa o preço, e aí é a quantidade de chip que você consegue botar para fora por mês das suas fábricas. Aqueles chips já têm compradores imediatos, o troço está meio que dividido por 4, e é uma corrida. Quem está na frente dessa corrida, que é a OpenAI, só está na frente por um motivo. Começou primeiro. Porque isso é uma corrida de tempo, de quantidade de computador e quantidade de dinheiro que você bota. E a gente está falando de empresas que valem na casa de $1 trilhão, que é um troço que até 2017 não existia na história do capitalismo.
é uma corrida nesse sentido. E a cada vez que tem um ciclo de desenvolvimento, a cada vez que do ChatGPT 3.5 vai para o 4, o crescimento de capacidade desse troço é tão grande que você não tem muita noção de o que vai ser o ChatGPT 5, o 6. E aí começa a ter aquela pergunta, que é a pergunta de $1 milhão, em que momento esse troço vai chegar ao ponto da inteligência humana? Essa pergunta tem milhões de complicações e a maior delas é: como é que se mede a inteligência humana? Tem 3 cenários que quem estuda isso pesado desenha. E é impossível escolher qual desses cenários vai valer, tá? Tem uma turma, entre eles 2 dos 3 padrinhos da inteligência artificial, são 2 caras, um cara de 60 e 2 caras de 70 e poucos, que são os grandes PhDs, um é francês, um é canadense, um é americano, que escreveram os papers de matemática nos quais essa tecnologia é baseada. 2 desses caras acham o seguinte: acham que, num espaço de entre 5 e 20 anos, essa tecnologia, no ritmo de treinamento ao qual ela está sendo submetida, vai chegar e ultrapassar a inteligência humana, e, nesse momento, o cenário HAL 9000, né? Para quem nunca viu 2001, eu acho que não é um spoiler, o filme é de 1969, o romance é de bem antes disso. No filme 2001, tem um determinado momento que o HAL 9000, que é essa inteligência artificial que controla a nave, chega à conclusão de que, para melhor completar a missão, é melhor matar a tripulação. Então, 2 dos 3 fundadores, inventores da inteligência artificial, temem que, no momento que esse troço nos ultrapassar, o que vai acontecer é que, em algum momento, alguma inteligência artificial vai decidir eliminar a humanidade. O segundo cenário, que inclui o terceiro fundador, o mais jovem, ele é VP, ele é vice-presidente de inteligência artificial da Meta. Que, sim, em algum momento, entre 5 e 20 anos, esse troço vai bater, equiparar e ultrapassar a inteligência humana. Mas, olha, a gente sempre vai ter o controle. A gente nunca desenvolveu uma tecnologia em que a gente não tivesse uma cesta de maneiras de controlar. Aconteceu com bomba nuclear, vai acontecer da mesma forma. E o que é essa cesta de soluções possíveis? Uma é software, outra é hardware. Software é regra. Entendeu? Você faz um monte de regra que dificulta o troço de dar problema, entendeu? É regulamentação de governo mesmo, é regra de mercado, enfim. Você faz um monte de regras, não pode isso, não pode aquilo, tem que ter tal premissa, tem que estar... Você desenha esse negócio direitinho, a gente tem um tempo para conseguir desenhar esse negócio direitinho, e todo mundo que está no mercado segue essas regras. Se não segue, tem algum tipo de punição bastante severa. Foi assim com proliferação atômica e funcionou. E tem a solução do hardware, né? Para o presidente americano lançar um míssil nuclear, não basta ele dar uma ordem para o general, o cara aperta um botão. Não, não. Abre o botão, ele tem um cartão, tem mais 2 pessoas, o assessor de segurança nacional e o secretário de Estado tem cada um cartão, tem que apresentar, cada um tem que digitar um código, aí tem que botar uma chave assim, tem trocentos passos e atrapalhações para ser difícil você apertar o botão. No fim das contas, é aquela coisa, sempre vai poder tirar da tomada o computador. Se der problema, tira da tomada. É um pouco mais complicado do que isso, mas a ideia tem que ter uma solução de hardware na máquina e tem que ter uma solução de software, na regra. Agora, tem um terceiro cenário, tá? Se você vai para
Se você vai para neurocientistas, a turma que não estuda inteligência artificial, mas que acompanha inteligência artificial enquanto pessoas que estudam o cérebro humano, o que eles costumam dizer, e a turma de linguística também, a turma de linguística mais pesada, tipo Noam Chomsky e tal, e aí eu estou falando do Chomsky linguista, não do Chomsky comentarista político, evidentemente. Se você vai para essa turma, o que eles dizem é o seguinte: a chance desse troço ter uma inteligência equivalente humana é zero. Não quer dizer que a gente não possa desenvolver uma tecnologia equivalente à inteligência humana, é só que a inteligência humana, como ela se dá num dos modelos de mente que... Eu não devia nem estar falando na sua frente esse tipo de coisa, né, Paulo? Mas, enfim, com o seu... com o seu devido perdão, o modelo com o qual o pessoal mais trabalha de como funciona a mente humana, a mente teria duas camadas. Numa camada é a camada onde se dá a criação, a compreensão, que é uma camada simbólica. E aí tem uma segunda camada, que é uma camada de linguagem. E tem uma tradução que é necessária entre uma coisa e a outra. É por isso que, às vezes, a gente já entendeu um conceito, mas não sabe explicar. A gente demora para explicar. Ou então a gente já sacou como resolver um problema, mas tem aquele momento inicial de uma certa dificuldade de botar em prática, porque precisa sair da área simbólica para ir para a área de linguagem. A gente se comunica através da área de linguagem, mas a gente não pensa em língua. A gente pensa de uma forma mais complexa. E o que esses modelos seriam, em essência, são modelos que, em essência, reproduzem ou mimetizam a área de linguagem da mente, mas não a área onde, de fato, se dá esse fenômeno que é a inteligência, esse fenômeno que é a criação, a criatividade e tudo mais. Então, se esses caras estiverem certos, a gente está perante uma tecnologia formidável que vai nos ajudar imensamente. O problema é o seguinte: essa é uma disputa meio que entre gente que ganhou a medalha Fields, que é o Nobel da Matemática, entre gente que ganhou a medalha Turing, que é o Nobel da Computação, entre gente que ganhou o Nobel de fato. E tem gente com esse tipo de titulação em todos os grupos. Então, é o tipo do debate que a gente simplesmente olha para ele. Tá bom, vocês três grupos acham esse tipo de coisa, eu não sei a que conclusão chegar a respeito disso. Fato é que essa é uma tecnologia meio como eletricidade, no sentido de que, em algum tempo, a gente não vai saber como é que viver sem inteligência artificial permeando tudo. As cidades vão ser um pouco controladas por inteligência artificial e vai ser melhor. As nossas vidas, as nossas casas, a gente vai começar a gastar menos eletricidade, vai ter menos enchente, a gente vai entender melhor o clima. A quantidade de vantagens é imensa que essa tecnologia vai trazer. 2 últimos pontos antes de eu encerrar. Um ponto é o seguinte: essa tecnologia pode ser a solução para o tipo de desigualdade que existe nas sociedades, assim como pode acirrar. Ela pode ser a solução se a gente conseguir fazer com que essa tecnologia esteja na mão de todo mundo. E isso é um problema que não é trivial. Precisa de 2 coisas. Primeiro, você precisa botar hardware na mão de todo mundo. Você precisa botar celular, você precisa botar computador na mão de todo mundo. A gente é um país que chegou à conclusão, o Brasil, nós somos um país que tomou a decisão de fazer com que computador fosse um produto para rico. Porque metade do preço de um computador, metade do preço de um celular é imposto. Isso é uma decisão, tá? Isso é uma decisão de política pública. Você podia ganhar esse mesmo imposto em outro lugar. Mas a gente decidiu que é filho de rico que vai ter acesso a esse tipo de tecnologia desde o início. A gente teria que cortar isso. Esse é um problema de política pública. Mudou a cabeça no governo, muda isso e resolve. O segundo problema é mais complicado. Porque o segundo problema é o seguinte: esse troço mexe com nossos dados pessoais.
Existem dois modelos de você fazer dinheiro na internet. Um modelo é cobrando uma assinatura, cobrando um dinheiro. Quando você, como o ChatGPT faz, e não faz à toa, cobra um dinheiro para você poder usar a melhor versão do ChatGPT, o cliente da OpenAI é você. Então, a OpenAI tem todo o interesse do mundo em garantir que os seus dados pessoais ficam pessoais, só você. Ela protege aquela informação que é sua, porque esses troços vão saber cada vez mais coisas sobre a gente. O modelo em que isso é gratuito é um modelo em que, em troca, a gente dá as nossas informações pessoais para que aquelas informações sejam distribuídas pelo mercado para virar propaganda contra a gente. Então, como é que a gente faz para preservar a privacidade dos dados pessoais e fazer com que isso chegue a todas as pessoas? Isso é um problema sobre o qual tudo quanto é Congresso Nacional devia estar debruçado nesse momento, porque só existem duas coisas muito importantes para Congressos Nacionais estarem cuidando hoje em dia: regular grande plataforma digital e cuidar de mudança climática. Não existe nada mais importante do que esses dois troços no mundo, porque desses dois troços dependem a nossa existência e a existência das nossas democracias. Essa é uma questão. E a segunda questão é... Aí eu acho que é uma questão brasileira. Nesse momento, existe uma proposta no colo do governo brasileiro, que é o seguinte: esses troços gastam uma quantidade abissal de eletricidade. Eles precisam começar a espalhar parques desses de computação por todo o mundo. Poucos lugares no Brasil são tão bons para você botar esses parques, desculpa, poucos lugares no mundo são tão bons para você botar esses parques como no Brasil. Energia limpa e sem atividade sísmica. A gente tem como fazer parque gastando uma quantidade abissal de eletricidade para treinar esses troços no Brasil a carbono zero. Com energia feita com água, com energia feita com sol, com energia feita com vento. E tem um bando de árabe querendo investir para fazer isso. Eles precisam do governo brasileiro, que o governo brasileiro permita e que deixe que os equipamentos entrem a imposto zero. Porque se você começa a cobrar o tipo de imposto que a gente cobra, aí começa, você dobra o preço, né? Como é que você vai pagar funcionário? Como é que você vai... Isso é um problema. E o governo brasileiro quer saber o que ganha com isso. O governo brasileiro quer saber como é que vai ter... se a gente vai produzir o Large Language Model nacional, se a gente vai produzir a estatal do microchip, se eles vão compartilhar com o governo brasileiro sua tecnologia. E eles não vão fazer nada disso. Eles podem fazer esses troços em outros lugares. O que a gente ganharia se a gente atraísse nos próximos 5 anos alguns desses grandes parques? A gente ia ter um lugar cheio de PhDs sofisticadíssimos trabalhando com a mais alta tecnologia que existe, e esse troço ia fazer pipocar um bando de startup em volta, e o Brasil ia começar a ser um dos polos de produção desse tipo de tecnologia. Porque é barato produzir com esse tipo de tecnologia. Você, no fim das contas, só precisa de gente. Do ponto de vista de investimento, é gente. Você não precisa de grande máquina, você não precisa de equipamento, tudo mais. É um baita do incentivo para você criar uma indústria nacional competitiva no mundo de inteligência artificial. Nós poderíamos estar na crista da onda, por exemplo, para desenvolver inteligência artificial para agronegócios no mundo. Por quê? Porque a gente tem problemas reais, a gente tem uma indústria gigante disso, a clientela existe, se tem... Então, existem oportunidades para um país como o Brasil. A gente só tem, de fato, e perdoem o liberal aqui falando, um problema grave de incompreensão do que o século XXI é. Isso posto, gente, Godofredo, eu já falei demais.
gente fica com vontade de deixar o Pedro falar até meia-noite, né? Mas, enfim, depois dessa brilhante conferência sobre a inteligência artificial, ao mesmo tempo tão brilhante quanto assustadora também, né? E eu, se você me permitir, tem umas ponderações, porque eu fico pensando, você tocou em Drummond, quer dizer, falou da possibilidade, falou na emoção. Então, a pergunta que apavora, né, os escritores a inteligência artificial vai substituir os escritores? Eu espero que não, eu vivo disso. Bom, já ufa. Godofredo, eu tenho dificuldade de ver esses negócios pensando e criando. Na versão atual, evidentemente que não. Essa turma acha que essas máquinas, fazendo conta tempo suficiente, treinando modelos ciclo após ciclo, vão chegar a uma inteligência equivalente a uma inteligência humana. Uma inteligência equivalente a uma inteligência humana quer dizer, talvez, que consiga resolver problemas matemáticos, mas não quer dizer que necessariamente vai ser capaz de fazer filosofia. Quer dizer que, de repente, pode resolver vários tipos de coisa que a gente não conseguiu resolver, problemas da ciência, criação de medicamentos, isso, aliás, já está acontecendo. Tem muitos passos possíveis a se dar que a gente pode dizer isso aqui. Antes disso, só um ser humano seria capaz de resolver isso. E não necessariamente quer dizer que essa tecnologia já tenha sido capaz de começar a criar. Como ela é hoje, não parece ter qualquer tipo de capacidade de criação. Instintivamente, eu fico com os neurocientistas, acho que eles entendem um pouco mais de inteligência do que os cientistas da computação. Mas espero que isso não seja apenas wishful thinking meu. Perfeito. Sim, a última, fiquei pensando aqui também, enquanto você falava, eu li que a Unesco reduziu sensivelmente o seu departamento de tradução, mas assim, um corte enorme, né? Quer dizer, em relação à tradução, também é um futuro que agora se usa cada vez mais mesmo, né, de verdade, assim, a tradução, recorre-se à tradução da inteligência artificial. O mercado de legendagem no Brasil perdeu 80% dos seus postos de trabalho no primeiro semestre desse ano. Agora, por que não perdeu 100%? Porque você precisa de gente para revisar o que o ChatGPT fez. Tá? E isso não é trivial. E aí, deixa eu dar um passo além. O que a gente está chamando de tradução? Para traduzir a documentação da Unesco, se não é agora, daqui a 10 anos, não precisa de gente fazendo isso. Agora, vai traduzir Machado de Assis para o inglês. Não é o ChatGPT que vai fazer isso. Então, eu acho que tem uma questão de o que a gente está chamando de tradução. A tradução técnica, sim. Traduzir arte, não. Perfeito. Ufa. Bem. Muito obrigado, Pedro. Sempre uma alegria te ouvir e uma emoção sempre muito grande, né? Nós vamos passar, então, com muita alegria também, o certificado da ABL. Nossa. Ganhou mais um diploma para o seu Lattes, etc. Muito obrigado. Obrigado, Pedro. E também queria relembrar que dentro desse ciclo Pensar, então, hoje foi a inteligência artificial. Na terça-feira próxima, 23, teremos, dentro do ciclo Pensar a Natureza, com o Ailton Krenak. Esse ciclo geral é coordenado pelo acadêmico Antônio Carlos Sequim. Na quinta-feira, depois da manhã, mesa redonda, a obra polifônica de João Ubaldo Ribeiro,
Quinta-feira, então, é às 17h30. Lembrar que terça-feira sempre às 16h, quinta-feira às 17h30. E será coordenado pelo acadêmico Domício Proença Filho, aqui presente. Então, muito obrigado a todas e a todos pela presença e obrigado principalmente, Pedro. Quinta-feira, 25. Ah, sim. Essa do João Ubaldo é quinta-feira, 25, não a próxima. Perfeito, obrigado.